Então o coworking fez é muito mais gostoso do que ficar em casa sozinho ou você ficar num consultório que é só você ali. E você não tem com quem dividir, às vezes, aquela tristeza, aquela alegria, aquele paciente que é um pouco mais desafiador, que você precisa de um olhar diferenciado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Falar em Consultório. Hoje aqui convidada super especial, doutora Célia Regina, pediatra, e sim, com uma carreira super inspiradora aí, vários desafios superados aí, com certeza vai trazer muita informação aí útil para os outros profissionais também. Obrigado por topar bater esse papo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Você estava me contando agora há pouco, né? A gente sempre fala dos desafios do consultório e tal, e você me contou da alegria que foi um dia que você viu 2 pacientes agendarem, né? Me lembra esse dia, assim, que momento que era da tua vida e o sentimento e como é que foi? Foi logo quando eu decidi que ia começar a atender o consultório e eu vi a Livance, veio muito de encontro àquilo que eu buscava, que eu queria um lugar para atender e um lugar que eu soubesse que eu tinha segurança ali, que eu tinha os recursos necessários. Quando eu fui fazer a visita na unidade, né, na unidade Angélica, que eu falo que é a minha unidade do coração até hoje, visitei, a Cibele fez a visita, mostrou tudo para mim, falei: "Poxa, aqui é o lugar onde eu quero estar". E logo depois eu fechei e abri a agenda. Quando eu abri a agenda a primeira vez e apareceram 2 pacientes agendados, eu fiquei assim: "Gente, olha, isso aqui vai dar certo. Eu vou conseguir seguir com esse sonho de cuidar para além daquilo que eu fazia na época". Eu só fazia plantão em PS, né, em pronto-socorro. E muitas vezes vinham pacientes perguntar assim: "Você atende em outro lugar?" Eu falava: "Não". E aí eu comecei a responder: "Eu atendo em outros lugares, sim". Isso foi abrindo espaço, né. Você parece que quando você coloca uma alguma coisa a mais para fazer, o caminho vai se abrindo, né, você não fica parado só naquilo que você fazia, né. É. E esses teus 2 pacientes, eles levaram tempo? Foi meio rápido? Da onde que veio? Eu fiz a primeira eram 2 irmãos essa primeira consulta, a minha consulta dura 1 hora, né, então eu gosto muito de conversar durante a consulta, não é só o exame físico, mas eu gosto de entender a família, gosto de entender o que a criança faz, pergunto onde estuda, pergunto o que gosta de fazer, pergunto se tem animal de estimação, pergunto tudo. E foi uma indicação de uma outra colega que viu, tinha colocado, né, na rede social, falou assim: "Eu vou começar a Agora atender teu consultório, agora". Eu avisar as falei: pessoas, né, às vezes a gente vê gente que monta o consultório, fala, mas aí não comunica direito. Não avisa, eu coloquei no WhatsApp, coloquei no Instagram, avisando que eu estava atendendo, comecei o boca a boca mesmo, e ela falou: "Ah, você começou a atender, eu vou pedir para uma pessoa passar com você, são os 2 filhos que vão". Ela pensei que ia demorar para marcar, mas eles marcaram logo, eu fiquei super feliz naquele dia. Aquele dia eu falei assim: "Isso aqui vai dar muito certo", sabe. E era uma realização de um sonho meu mesmo, poder fazer mais pelas crianças além daquilo que eu fazia, né, que era o PS na época. E você estava fazendo, PS fazia muito tempo, como é que foi esse momento de tomar Ah, uma eu faço decisão? PS desde fazia, né, PS desde 2001, eu me formei no ano 2000, aí em 2001 eu comecei a fazer plantão e aí foi essa vida de pronto-socorro até pouco tempo Então atrás, foram né. quase 20 anos. Quase 20 anos de pronto-socorro. Durante esses 20 anos você pensava: "Puxa, será que um dia eu vou conseguir Sempre ter?" pensei, né, o pronto-socorro é legal, você conhece muita gente, você faz muitas amizades, você salva vidas ali, mas ao mesmo tempo é muito fugaz, você vê e depois você não vê mais. Eu gosto do relacionamento a longo prazo, assim, na medicina, na pediatria. Então eu pensava que ia chegar uma hora e achei que a Livance veio muito de acordo, muito de encontro com aquilo que eu procurava, porque a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, não tem dor de cabeça ali nos atendimentos, você tem o seu espaço, você consegue fazer funcionar como o seu lugar mesmo, né. E como é que foi desses 2 pacientes iniciais até hoje aí, enfim, a gente tá falando quase 6 anos, Quase né, 6 anos. como é que foi esse crescimento, assim, até você conseguir acho que recentemente, né, você deixou de fazer plantão, que acho que talvez é um marco na carreira de um médico, né, acho que é o que muita gente sonha, e às vezes parece um sonho distante, né, assim, como é que foi essa jornada relativamente longa, né, são 6 anos, né, Foram 6 anos. até a independência do plantão, vamos dizer assim. Nada vem rápido, É. né, a gente precisa sempre pensar isso.
Eu comecei em 2019, aos poucos foram aumentando, né, o número de pacientes, mas aí veio pandemia, aí a gente teve aquela queda de novo. De 2021 para cá, eu fui notando que eu consegui abrir mais horários, no começo eu atendia só uma terça à tarde, aí eu fui abrindo mais horários, hoje eu atendo aos sábados também, que é o dia mais cheio. Sábado de manchê. É, me surpreendeu, eu achei, assim, que não ia ser tão cheio e é cheio. E aí a decisão de sair dos plantões veio também uma necessidade de mudança de vida, né, eu não estava eu cheguei a pensar assim: "O que que eu tô fazendo aqui?", por mais que fosse feliz fazendo aquilo que eu fazia, que é ver uma criança melhorar, ver uma criança se recuperar, a equipe que trabalhava comigo, que é uma equipe que eu levo no coração, mas chegou uma hora que eu olhava e falei assim: "Eu preciso sair, eu não aguento mais isso", emocionalmente falando, estava e em termos de saúde também, isso não estava mais me fazendo bem. E aí você fala: "Eu vou abrir mais espaço para caber mais pacientes", e aí quando você vai e você se dedica mesmo, aos poucos você vai conseguindo conquistar. Mas aquilo, né, que a gente estava falando, não é rápido, não vai ser em 1, 2 meses que vai ver que a sua agenda está lotada. E você precisa mostrar a sua carinha, né, precisa falar: "Olha, eu estou atendendo", falar para os seus colegas, falar para os seus amigos, falar nas redes sociais que você está fazendo atendimento também, senão ninguém vai te conhecer, né. É impressionante hoje como a gente vê às vezes, né, acho que tá todo mundo ficando mais ansioso, né, a gente tá falando da geração ansiosa, e aí são os jovens, são os adultos também, é todo mundo, né. Antigamente, a primeira vez que eu pedi um Uber, sei lá, tava lá demorando 10 minutos, falei: "Nossa, que maravilha, eu apertei um botão 10 minutos". Hoje em dia você quer 2 minutos, se vier 6 minutos você já acha ruim, né, então assim, tá todo mundo nessa. E às vezes a gente vê o profissional, né, quer montar o consultório, pô, entra na aliança e aí nos primeiros 3 meses, às vezes já fala: "Não, não deu certo", assim, falou assim: "Mas como assim não deu certo?", né, são anos, não são dias, não são semanas, ou poucos meses, é aquela coisa que acho que antigamente, como era mais complexo, talvez você ter o consultório e tudo mais, talvez as pessoas estavam mais preparadas para esperar muito tempo, e hoje em dia a gente vê às vezes que a pessoa não deu tempo, né, o que que você fez para isso, como é que você foi atrás, o que que você plantou, né, e você precisa plantar, precisa esperar para colher também. Dá até a gente faz sempre aquela analogia, né, do feijãozinho plantado ali no algodão, ele não vai brotar de uma hora para outra, a árvore não vai crescer de uma hora para outra. Você tem que ir construindo, você tem que ir regando, você tem que dar atenção para aquilo que você está fazendo. Se você só está ali no consultório, mas você não faz um networking com os outros colegas, você não mostra qual que é o seu tipo de atendimento, você não mostra para as famílias: "Olha, eu sou assim, meu atendimento é desse jeito". Não vai ser de uma hora para outra, essa ansiedade precisa a gente precisa sempre deixar de lado, né. Esse mundo moderno, né, que tem até o Bauman fala, né, essa modernidade líquida, acaba atrapalhando muito as pessoas em querer tudo, assim, muito, muito rápido. Tudo é uma construção na vida, né, a gente, por exemplo, você não vai na academia de um dia para o outro, você vai perder peso e ganhar músculo, então não vai ser de um dia para o outro que você vai ver sua agenda lotada. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que olhar aquilo que está acontecendo de melhor ou que não está indo bem e fazer os ajustes necessários. Às vezes mudar o dia de atendimento, às vezes estender o seu horário. O sábado que veio, assim, com uma surpresa muito boa para mim, está sendo excelente. E sabe, você vai até à tarde, Vou até às 5 até às e até às 5 na unidade da Paulista. ou seja, é também olhar para o lado do cliente, Do né, e entender o que que você como é que você serve ele melhor, né. Porque para muitos pais, por exemplo, não conseguem ir durante a semana e as mães vão, mas aí quando você fala: "Olha, agora eu tô atendendo aos sábados, nossa, agora o meu marido pode ir vender", Só quer ir, né, que aí não consegue por causa do trabalho. Tá sendo muito bom, então eu tenho recebido muito mais famílias mesmo no sábado do que eu atendia antes, quando era só o dia de semana, isso fez bastante diferença. e no sábado a pessoa nenhum dos 2 tá trabalhando, os pais, então tá mais calmo, não tem um monte de mensagem chegando, né. É. Sei de vez que eu fui durante o dia com meus filhos no pediatra, e aí você tá lá, mas você sai de uma reunião, tá esperando pra outra, você tá meio acelerado. Pô, no sábado é um dia que Você consegue calma, desligar mais. desligar um pouco e focar ali, né. E os irmãos conseguem ir junto, por exemplo, tem um que vai na escola num horário, o outro no outro, no sábado eles vão todos no mesmo horário comigo, E aí então vira uma os 2 irmãos os 2 irmãos passam, aí vira consulta da família mesmo, todo mundo junto, de todo mundo você junto. atende um ao outro, mas tá todo mundo junto ali. Naquele primeiro momento eu separo, vamos falar dele, vamos falar dela, aí depois vira tudo junto ao mesmo tempo.
Porque o problema é um só em geral, você resolver a família, você resolve tudo, né. Você consegue resolver tudo. E assim, o que é importante é você ter um olhar, por exemplo, se vai um bebê pequeno, você vai usar os brinquedos da caixinha, mas se vai uma criança maior, além dos brinquedos, você precisa ter algum outro recurso. Da última vez eu levei lápis de cor, giz de cera e papel. Foi um sucesso, deixei as crianças todo mundo desenhando, pintando, ficando à vontade. Então a gente tem que pensar, isso faz parte também, né, dessa de regar a nossa plantinha no consultório, olhar as necessidades de como as crianças estão hoje, das famílias, como elas estão, e o que elas buscam da gente também. É. Você falou do networking, né, você falou do profissional tem que fazer alguma coisa, tem que fazer networking, como é que pra você o networking? Ah, eu adoro, né, conversar, assim, com as pessoas e ali na unidade. Sempre que chega alguém novo, eu gosto de dar eu sempre fui desse jeito, acho que eu nesse ponto, assim, puxei demais minha mãe. Minha mãe sempre olhava para as pessoas e queria saber o nome das pessoas, ela não se conformava com um "oi" e um olhar desviado, ela: "Como você chama?". Então eu sempre, assim, a gente conversa muito, eu adoro conversar com as pessoas e conhecer todas as nutri, físio, fono, outros colegas de outras áreas, mesmo com os pediatras, né, que os pediatras que a gente tem ali na unidade, a gente tem amizade, a gente divide paciente. Teve a licença maternidade de uma das meninas que eu consegui ajudar atendendo os pacientes dela ali durante a licença. Viajando, eu estava precisando que visse um paciente: "Olha para mim, por favor". E a gente tem esse relacionamento, isso faz toda a diferença, não tem uma competição, tem Soma. uma soma que faz toda a diferença, assim. São pessoas que eu tenho o número no WhatsApp que eu posso ligar: "Olha, eu preciso de uma vamos discutir um caso, me ajuda com isso", e vai me ajudar, sempre ajuda, um ajuda o outro. Isso faz muita diferença. Então o coworking fez é muito mais gostoso do que ficar em casa sozinha ou você ficar num consultório que é só você ali. E você não tem com quem dividir, às vezes, aquela tristeza, aquela alegria. Aquele paciente que é um pouco mais desafiador, que você precisa de um olhar diferenciado, às vezes a pessoa fala: "Mas você já pensou nisso?". "Poxa, eu não tinha pensado", e tá ali do seu lado. Você valorizar isso, a proximidade com as pessoas é muito bom. Isso o Livance dá pra gente, assim, né, de bandeja. Tem vários colegas que faziam plantão, que estão lá também, né, atendendo. Isso é muito bom, muito bom. É, a viagem do consultório é uma coisa solitária, né, assim, aí você entra um caso atrás do outro, você sai está sozinha, é difícil, né, até para você estar bem mentalmente para poder cuidar do próximo ali, né, então acho que alguma descontração ou conversar com alguém e tal, isso muda tudo, né. Muda demais e você ter acesso às outras pessoas, fazer uma brincadeira por causa de alguma coisa no corpo, tem uma música tocando e às vezes é uma música que você começa a cantar um pouquinho diferente. Você lembra de uma outra história, você vai conversando, todo mundo daqui a pouco tá rindo e brincando. Isso é muito essa descontração que a gente tem, traz uma leveza que faz muita diferença. É, agora você falou do teu perfil e que veio muito da tua mãe, mas eu vejo que muitos profissionais não se sentem confortáveis necessariamente de abordar o outro, por como é que você chama, como é que e isso acaba tendo um impacto na própria no crescimento da carreira, do consultório, porque é isso, o que você falou, se as pessoas não souberem quem é você, qual que é a tua forma de atuar, o teu estilo, o que você acredita e tal, as pessoas não vão necessariamente te indicar, né, não vai acabar surgindo isso, né, então você precisa ser intencional nisso também, seja porque você gosta de se relacionar, seja porque é uma estratégia de crescimento, né. Dicas. Ou você vai fazer, post, ou você vai investir em marketing, vai contratar uma então você tem várias formas de ter uma estratégia, uma delas é as pessoas que você está ali do teu lado te conhecerem, nem todo mundo vai, né, vai ter uma química ou vai se conectar necessariamente e gostar do seu jeito de atender, mas algumas vão e eventualmente é isso que você precisa para sair ali do zero, né. A gente brinca que vai fazer como os maias faziam, né. É isso. Porque é o olho no olho mesmo, então assim, às vezes a pessoa chega ali e fala: "Ah, eu sou físio". "Poxa, o que que você faz?". Porque às vezes você precisa para você mesmo, ou uma mãe, um pai de paciente precisa de um atendimento, o fono, se não cuidar de criança, mas às vezes ele faz alguma coisa ali que é para um adulto também. Então você conhecer pessoas, eu acho que a essência ainda da humanidade é isso. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial, que ajuda em muita coisa, nada vai substituir isso, o olho no olho, conversar, nenhum robô vai conseguir É. fazer isso. Eu brinco, eu uso bastante, assim, o ChatGPT, às vezes, para escrever texto, tudo, mas eu sempre escrevo para o ChatGPT: "Bom dia, ChatGPT, obrigada, ChatGPT", porque você precisa Então tem que humanizar o tem que próximo humanizar a ChatGPT, relação né. com ele também. E ele responde na mesma medida. Responde, eu acho Ele é muito, super muito, atencioso, muito né. atencioso. É interessante isso, né.
E você precisa trazer isso. Tem coisas que ele escreve ali, você fala: "Poxa, eu gostei do jeito que falou, mas esse será que é o meu jeito mesmo de falar? Será que na hora que eu for postar isso vai parecer que sou eu?". É, E muitas vezes não é, ele não traz a sua essência nunca vai deixar de existir, né. é, eu lembro, ele é bem humano, mas eu lembro que minha esposa estava no final da gravidez, e aí ela estava com dor e estava difícil, e aí eu escrevi para o chat e falei: "Poxa, minha esposa está grávida de X semanas, e pô, né, tem todos os desafios, como é que eu posso ser um bom marido e tal?". Aí ele assim: "Não, primeiro parabéns, essa é uma fase muito importante da família, tal, pra chegar". E depois ele fez uma resposta super bem organizada, assim, mas, sei lá, às vezes você manda essa mensagem pra alguém perguntando isso aí, e o ser humano não é tão Não assim, né, responde. responde meio seco, demora, tal, né. Faz isso, faz aquilo, não é assim: "Poxa, que legal, você Parabéns, parabéns, você já tem um sim, filho, é difícil". Então isso a gente precisa manter, essa essência a gente precisa manter. o diferencial do ser humano precisa ser humano, né. Exato. E se o ChatGPT for mais humano do que alguns humanos, aí nós estamos perdidos, Estamos né. perdido, vai ser difícil, né. É. E como é que você vê, assim, a mudança, assim, em termos de pediatria, né, assim, o mundo tá mudando muito, assim, o que que isso como é que impacta no seu dia a dia no cuidado, nos estudos e tudo mais, como é que você consegue se manter aí? Desde que eu me formei no ano 2000, né, a pediatria era muito diferente ali, eu fiz faculdade em Mogi, a gente tinha muita força na pediatria ali dentro, eu guardo os meus professores no coração. E mudou muita coisa, os estudos a respeito da vida das crianças em desenvolvimento, por exemplo, o transtorno do espectro autista, alimentação, crescimento, tudo mudou. Se eu tivesse ficado ali no que eu aprendi na faculdade, eu não faria a pediatria que eu faço hoje. Isso mudou muito a forma de eu enxergar também, o mundo mudou, a forma como eu enxergo o mundo mudou, e a forma como eu vejo a pediatria mudou também. Eu falava sempre assim, eu entrei na faculdade para fazer pediatria, não entrei na faculdade para fazer medicina. Eu sempre quis ser pediatra, né, desde criança. Desde criança? Desde criança, É, desde criança, assim, sempre falava: "Eu vou ser pediatra, eu vou ser pediatra, eu vou ser ok. Você ia no pediatra". pediatra e olhava e falava isso. Eu gostava muito do meu pediatra, que é vivo ainda. E ele o jeito que ele atendia era muito legal. Depois quando eu ia entrar na faculdade, eu fui conversar com ele e falou: "Você gosta mesmo de criança?" "Eu adoro". "Você vai gostar de fazer pediatria, pediatria é legal", ele falou. Depois eu procurei ele de novo, assim, no terceiro e quarto ano da faculdade para fazer uns estágios no hospital, mas eu queria ver outras coisas. Minha mãe comentava, falou assim: "Você vai gostar de outras coisas, você vai desistir da pediatria". Eu gostei de outras coisas, amei outras coisas, mas o que eu amo de verdade, assim, é a pediatria mesmo. Eu acho que você não cuida só da criança, você cuida dela para a vida, né, do que você faz ali quando ela é bebê, e de tudo que você faz ali para frente, você vai transformando ela para que ela tenha uma vida plena, que ela consiga viver, né, mais plenamente e longamente, né, uma vida saudável hoje para você ter um futuro melhor. Então, é muito mais fácil estudar hoje, né, você tem muito acesso a muita coisa, mas você ao mesmo tempo aprende a selecionar as boas pessoas, os bons artigos, os bons livros para ler. É mais fácil por um lado, por outro lado você tem excesso de informação Sim, também, então tem assim, muito. não dá pra ler tudo e você precisa saber filtrar, senão a gente fica louco. E ao mesmo tempo que você precisa saber filtrar, você precisa fugir da facilidade. E a gente estava conversando, tem gente que pede: "Ah, eu quero um resumo", a pessoa quer uma dica, quer um hackzinho. Mas não existe isso na medicina, É atalho. não tem atalho, você precisa estudar, você precisa entender o que você está falando, porque a família vai te perguntar, e se você só pegou aquela dica num grupo, você vai falar: "Poxa, e agora, o que que eu vou responder que eles estão perguntando, vai atrás aqui no Google rapidinho?". Não, você tem ou você pode falar: "Olha, eu não sei isso, vou estudar e vou te falar". Acho que não precisa ter vergonha em falar: "Olha, isso eu não sei, eu vou aprender, vou estudar e a gente volta a conversar sobre esse assunto". Tem muito médico que eu vejo fala tem meio que vergonha de falar que não sabe. E Eu sou obrigado a saber de tudo. e não é, a gente não é obrigado a saber de tudo, e dar opinião sobre tudo. Às vezes você não precisa dar uma opinião, às vezes só precisa acolher. Às vezes a mãe tá numa dificuldade, o pai tá numa dificuldade de alguma coisa, e às vezes eles estão ali desabafando com você, eles só querem ser ouvidos, eles não querem ter uma opinião. E às vezes você segurar a mão, ou dar um abraço, falar: "Eu tô aqui para o que você precisar", é aquilo que eles precisam. É aquilo que eles querem ouvir, não querem a sua opinião, o seu julgamento.
Eu acho que tem muito julgamento ainda na medicina, tem muita gente que fala assim, se você vê um médico obeso, fala: "Ah, é obeso". Mas por que que é obeso? Tem alguma outra coisa? "Ah, tá deprimido, aconteceu alguma coisa", então precisa e muita gente se esconde e não se cuida também, então mudou muito isso também. O olhar como eu vejo a medicina hoje é diferente do que eu via antes, mas ele é mais completo. Eu acho que a gente não perde a essência, não pode perder a essência daquilo que a gente gosta de fazer. Eu tive professores na faculdade que me trouxeram, assim, coisas que eu se eu fecho os olhos, eu lembro a forma como eles faziam. Tinha um professor que ele sentava junto com o paciente e falava com ele: "Conta pra mim o que está acontecendo com você". Eu tive um professor também estava no sexto ano da faculdade, tinha um paciente que virou e falou assim: "Tô com medo". "Mas por que que o senhor tá com medo?" Ele falou: "Se eu tiver com câncer mesmo, o que que eu vou fazer?" Sozinho ali no hospital. E aí eu chamei o meu professor e falei: "Professor, ele falou que ele tá com medo por causa disso". Aí ele falou: "Vem cá", juntou o meu grupo e falou: "Olha, ela atendeu, o paciente falou isso, vamos lá conversar com ele todo mundo?". Foi, conversou. Então essa humanidade que eu aprendi ali, eu trago para tudo que eu faço hoje, isso fez muita diferença. E na pediatria a gente não perde essa humanidade e tem que se manter atualizado, sem achar que tem caminho fácil, porque não tem caminho fácil. E qual que é a tua estratégia para se manter atualizado? Tem algumas pessoas que eu gosto demais, eu gosto muito de estudar e gosto muito de ler, gosto de fazer curso. Se eu for te falar, assim, eu sou a louca do curso, assim, de olhar e falar: "Nossa, acho que isso eu quero fazer", então tem que filtrar um pouco mais isso hoje. Sempre de pediatria ou alguma coisa dessa história Tudo. também? Não, fora, adoro Então, coisas fora da caixa, assim, que vai fazer, tipo, tipo o quê, assim? eu tô fazendo aula de bateria, assim, porque é muito fora da caixa, assim, pra mim é muito é mostrar a minha impotência, em saber que eu não sei tudo mesmo, porque pra você coordenar braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda, é uma coisa, assim, pra mim é super desafiador. Então quando você vai fazer alguma coisa que é fora, assim, do que você faz, você para e pensa: "Meu Deus, olha", eu gosto de fazendo curso sobre o ChatGPT pra aprender a usar mais. Tô aprendendo a usar o Canva, que é uma coisa, assim, que eu usava? A gente escrevia as coisas na época. Então, assim, eu gosto de aprender de tudo, de tudo. Se você falar pra mim: "Isso aqui é legal pra você ler", eu não leio só livro de medicina, eu gosto de ler livro de tudo, desde, assim, o pessoal fala que é esses romancezinhos juvenis, mas que eu gosto de ler pra ver o que que a criançada tá lendo, pra entender ali o que que tá passando na cabeça deles, mas gosto de ler, amo ler biografia, eu gosto de conhecer a história das pessoas, Qual lia foi o que mais te marcou? da Viola Davis. Nossa, achei sensacional, sensacional, assim, a forma como ela fala sobre ela também. Uma outra que eu li, que me impactou muito quando eu li, foi a do André Agassi. Por Nossa, essa é sensacional. fosse de tênis, né, então essa Ele a clareza com que ele explica pra gente tudo que ele passou passou, você por olha trás do campeão cara, ali, né, o que que tinha de sofrimento, né, de e é isso que é legal, as pessoas hoje, por exemplo, às vezes olham ali na rede social, a pessoa sorrindo, a pessoa falando que a vida tá super boa, e aquilo é só um retrato, não é o filme de tudo é aquilo o que palco, né, não é o que tá por trás, não é o backstage ali, né, no então, palco tá tudo bonito, né. e por trás o que que tá acontecendo? Então atrás de muito sorriso tem muita tristeza, né, e as pessoas não enxergam isso. Eu adoro saber a vida das pessoas, mas não é assim: "Ah, quero saber por fofoca, quero saber por que que ela é daquele jeito, por que que ela se desenvolveu daquela forma, qual que foi a dor dela que transformou ela no que ela é hoje", sabe? Legal você falar do Agassi, assim, pra mim é um dos melhores livros, assim, que eu li também. E é interessante, né, ele foi número um do mundo de tênis, um dos maiores campeões, e aí você vê que ele tinha uma relação de ódio com o tênis, né, Sim. por conta do pai dele, da pressão e tal, e aí é uma coisa que você não imagina, né, Não. porque a gente olha pra alguém que é atleta, esportista e fala: "Pô, essa vida é uma maravilha, né, você viaja o mundo, ganha muito bem, tá fazendo esporte, tá saudável", e aí você vê por trás ali um sofrimento que tinha, uma frustração, quase que estava ali por obrigação, Foram briga apesar de todo o sucesso. E é bom pra gente repensar algumas coisas. A própria Viola Davis, né, você vê ela fazendo lá, os seriados, as prêmios que ela ganhou, ela passou por muita dificuldade, ela coloca ali também, então, saber disso traz um estímulo para você, sabendo que a sua vida nunca vai ser um mar de rosas, não é a tranquilidade, e mar calmo não faz um bom marinheiro, né, a gente precisa das alterações ali, e aprender sobre as pessoas é uma das coisas, assim, que eu mais amo fazer.
E aí não dá pra fazer o resumo, não dá. Não, não vai ter um Não, aplicativo que vai explicar em 12 minutos o livro, a né. gente estava falando, enfim, nada contra quem criou esse aplicativo, parece uma boa ideia, mas é um aplicativo que dá em 12 minutos o resumo de um livro. Aí eu lembro que eu baixei e tal, e depois eu falei assim: "Putz, não, eu prefiro ler menos, saber de menos livros, mas pelo menos eu vou ler inteiro, né", porque senão você acha que você sabe daquela história, mas na verdade você não sabe direito, parece que é meio pra falar ou pra poder fazer um comentário, mas aí é muita superficialidade, né. Nem você pegar um artigo e ler a primeira parte, ler a conclusão e o resto. Você tem que entender qual foi a metodologia que usaram, será que é a melhor para isso? Será que o que foi feito ali foi da melhor forma? Será que isso vai se aplicar àquilo que eu estudo hoje, àquilo que eu faço hoje? E muitas pessoas não, tem um artigo que fala que é bom, mas será que é bom mesmo? A gente tem que ter essa Ter acesso ao material bruto, né, assim, né. bruta. Digo, outro dia eu estava falando que se você quer quer dar uma opinião sobre alguém, assista uma entre em geral, né, de pessoas mais famosas, assim, assista uma entrevista de pelo menos 2 horas dessa pessoa, você assiste o tempo inteiro, depois você dá uma opinião, né, senão você pega uma notícia de jornal, um comentário de um post, e aí você já cria uma imagem da pessoa que muitas vezes Uma mensaginha que você recebeu no WhatsApp, aí alguém mandou e falou: "Não, mas eu vi no WhatsApp". Poxa, você tem que ter mais essência, mais profundidade, né. e você acha que hoje você sente que os médicos estão caminhando para menos profundidade, para querer saber de muita co pouco de muita coisa, em vez de muito de pouca coisa? Eu acho que assim, e essa é uma das coisas que eu gosto muito de falar para, por exemplo, lá no hospital a gente convivia com os residentes ou com os colegas mais novos, tem um grupo de pediatras, assim, tem 1025 pediatras no grupo, 25 lá, 1025 tá do lotado. hospital. Não, é um grupo que eu criei Você mesmo, criou? eu criei um grupo no WhatsApp, Uau, que chama Biblioteca de Pediatria. tá. E o que que era? Para trazer artigo, livro, discussão de caso ali, nada de mensagem de bom dia, nada de mensagem de política, nada de mensagem de religião. Sim, já tá ali no Tá lá em vocês tem que ter regra, né, senão tem ninguém discute regra. câmbio e aí vai todo mundo embora do grupo, né. E foi indo, assim, tá lotado, tem uma lista de Tem vi espera hoje para entrar, e eu falo: "Olha, quem quiser esperar, eu vou dar conta de um grupo, não vou cuidar mais", e sou eu que cuido mesmo, olho um por um quem entra para ver se é médico mesmo, se é pediatra ou que está ali na área. Então, quando a pessoa vai ali e pede: "Ah, alguém tem algum resumo, alguém tem", eu falo: "Gente, olha, aqui não vai usar isso aqui para você atender o seu paciente, para você resolver aquilo que você precisa. Vai estudar, pega esse artigo que a gente mandou, vai estudar. Tem dúvida, chama, vem aqui, vamos discutir". Mas vai falar: "Ah, eu vi no grupo lá na biblioteca de pediatria, é assim que faz". Precisa ter a profundidade. Senão fala assim: "Pessoal, vou criar um outro grupo que eu nem vou ficar, mas ele vai chamar resumo da tua". Aí quem quiser Esse é esse diferente. é biblioteca. Biblioteca não é feita de resumos, que é uma responsabilidade, né, e imagino que muita gente deve talvez ter você como referência como o pessoal da biblioteca, né, a pessoa da biblioteca da pediatria. Tem E gente aí você até dita um pouco do como é que é pra estar ali, e aí de repente alguém que não quer, tá tudo bem também, né. fica à vontade para sair, né, a porta é aberta para entrar e para sair, mas ao mesmo tempo eu falo para as pessoas, assim, tem gente do Brasil inteiro ali, gente, assim, que eu não conheço pessoalmente, que manda mensagem: "Nossa, esse grupo é muito bom", porque a Um gente tá apoio. aqui é um apoio mesmo. Às vezes tá num lugar que não tem acesso e fala: "Onde será que eu conseguia marcar uma consulta para passar? Olha, tem fulano de tal que atende, atende por telemedicina". Conversa com ele, vê no que pode ajudar. Então eu quero ali manter a essência da profundidade, nada eu nunca fui uma pessoa rasa, eu sempre gosto de ir mais fundo em tudo, assim, sabe, naquilo que eu tô aprendendo, naquilo que eu tô fazendo. Se for ficar na superfície, eu não vejo graça. E a vida pra mim é ser mais profundo em tudo, né, aquilo que a gente vai fazer. Pô, que bacana, então você criou um grupo que tem 1025 pediatras, então assim, é uma coisa, uma criação sua, É. que eu imagino que tem um impacto relevante aí até na vida de muitas pessoas. Para você, assim, o que que esse grupo te ensinou até hoje? Quais são os aprendizados de montar o grupo, de ter que gerenciar, assim? Paciência, resiliência, porque assim, com tantas pessoas junto, cada um vai ter uma forma de pensar, e às vezes a forma de escrever pode ser um pouco mais dura com uma pessoa ou outra, às vezes alguém vai se ofender, e aí você olha e fala assim: "Isso aqui tá tudo bem, isso aqui não, isso aqui eu vou tirar". E eu explico pra pessoa: "Olha, isso aqui não tá dentro", sabe aquele resuminho que eu coloco lá em cima falando o que pode e o que não pode? Não tá dentro das regras que a gente estabeleceu. Então, estabeleceu regra, segue a regra, tá tudo bem. Vai fugir da regra, me avisou, tá tudo bem. Hum,
mas me avisa antes o que vai fazer. Não sai fazendo, metendo o louco ali, porque não vai funcionar. Eu cuido mesmo, ali é que nem se fosse um filho meu. É, mas é uma Hum, criação é sua. uma criação minha. Já teve que tirar É, alguém, já teve não. tirar ainda não, mas chamar e Ma conversar e falar: "Olha, eu vou tirar o que você escreveu por causa disso e disso e disso já". A pessoa entendeu, continuou no grupo, não saiu. São raros os que saem, assim, e saiu, já tem outra pessoa que eu já mando mensagem: "Ó, você quer entrar? Você é pediatra?". Pra já poder entrar e poder aproveitar ali as coisas também. que legal, parabéns, né, porque Nutria isso acho que isso deve te ensinar muito também, né, Muita, sobre muito. E às vezes a pessoa coloca um caso ali que você fala: Que eu acho que é como que eu conduziria aqui?". Por exemplo, outro dia uma colega colocou ali no grupo que a sobrinha estava doentinha e a pediatra mandou fazer algumas coisas. Aí ela falou assim: "Eu aprendi de outro jeito, eu não sei o que que tá acontecendo". Eu falei: "Você já conversou com ela, com a pediatra, para você entender o que tá acontecendo?". "Não, ela orientou a minha sobrinha pelo WhatsApp". Eu falei: "Você liga para ela, conversa com ela, tenta entender por que que ela viu aquilo". mas como no tempo dos maias, Como faz como que ligação. liga, conversa, fala. As pessoas não têm mais isso, sabe, é muito joga ali e fala: "Nossa, tá acontecendo tal coisa". Mas você conversou? Você tentou entender o que tá acontecendo? Você viu? É, falta a minha mãe, eu falo muito dela, porque ela tinha umas coisas assim, ela odiava o WhatsApp. Ela bloqueava as pessoas, ela tinha eu, meu irmão, a minha prima, a cuidadora dela e meu marido no WhatsApp, só que eram as pessoas que podiam mandar mensagem pra ela, porque ela falava que ela gostava de ouvir a voz das pessoas. Ela falava que um áudio, uma mensagem não mostrava aquilo que ela estava acontecendo. Então ela ligava, a melhor amiga dela e ela se falavam todos os dias. E não era uma conversa de 2, 3 minutos. Meia hora, uma hora conversando, e eu ficava ouvindo às vezes, e elas comentavam sobre tudo, sobre a vida delas, mas sobre alguma coisa que elas tinham visto, o que uma achava, o que a outra achava. Por que que a gente perde essa essência com áudio que às vezes a gente ouve colocando na velocidade 2, né? Que é uma outra coisa que eu acho É, a assim, velocidade 2 é você não tá prestando atenção, né, é só pra você velocidade da frente. vai, 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 e não é isso, você precisa ouvir com atenção as pessoas. É mais muito mais fácil. Liga e fala: "O que que aconteceu aqui? O que que você esperava?". Ela falou que ligou e resolveu. Né. E a velocidade 2 no e-mail às vezes já aconteceu comigo de você mandou uma mensagem num tom normal, assim, aí a pessoa fez um acelerado, parece que a outra pessoa tá brava, tá dando uma bronca, e aí isso às vezes gera um problema de comunicação e E tal. gera e você o olho no olho ainda, Cláudia, eu acho que é a melhor coisa que tem. Porque às vezes na hora que você vai falar, você tá pensando em outra coisa, você tá fazendo outra coisa, e você só manda o áudio, uma mensagem pra resolver, pra tirar aquilo da frente. E quando você vai e conversa: "Aconteceu isso, isso e isso, o que eu espero é isso, isso e isso", ou "Eu esperava que acontecesse isso e isso", você entende a pessoa. E ouvir não vai ter o que substitua, assim, o ouvir, o ver a pessoa mesmo na É, sua frente, sabe. legal demais aí, muitas lições aí para todos. Pra gente meio caminhar para o fim, assim, você já deu algumas dicas, né, de biografias e tal. Tem algum outro livro que te impactou, um artigo, enfim, que você gostaria de deixar aí como dica pro pessoal? De livro eu queria deixar A Geração Ansiosa, que é do Jonathan Haidt. Eu li o ano passado, foi um dos livros que mais me impactou recentemente, assim, por ele falar como a geração atual está, e isso inclui a gente também, porque a gente tem ficado mais ansioso em relação a tudo, né, querer tudo para ontem, querer Não é só a tudo no geração mais nova, não, é toda a geração. toda geração. A gente sabe que foi mudando, por exemplo, eu jogava videogame no Atari, né, numa televisão preto e branco, e hoje em dia você joga um joguinho no celular, assim, ali rápido e vai, vai, vai. E ele vai dando ele explica, assim, com embasamento científico por que que a gente tá assim, e dá várias sugestões do que a gente precisa fazer. Eu recomendo demais a leitura desse livro para os pais e para quem ainda não é pai, mas que lida com criança, vale muito a pena a leitura. E para os próprios profissionais, Para os médicos, acho que profissionais. vale para qualquer profissão, né, se a gente pensar em talvez qualquer atuação da medicina ou de profissional de saúde, acho que se você conseguir entender isso, vai te ajudar talvez Em eu tudo. não sou médico, nem pego mas vai te ajudar a entender mais a fundo, né, talvez o Isso, diagnóstico, muito. o que está por trás ali, né. E ele dá recurso pra gente também, como a gente pode melhorar. E isso faz a diferença quando você quer não adianta só você falar: "Faça isso", ele: "Faça isso por causa disso, disso e disso", né. Muito bem, então leiam o livro,
Não leia o resumo, Não leiam o resumo, não leiam leia na velocidade 2.0, não lê só o título. Saiam dizendo que conhece do tema. Profundidade, às vezes menos é mais, né. menos é mais. Esse é um lema, menos é mais. Você pode fazer melhor, fazendo bem feito e sem correria. É, isso aí, às vezes direção é mais importante que velocidade, né. Todas essas frases, assim, a gente fala tem Essas muitas frases frases feitas, feitas, assim, né. mas quando você para pra pensar, elas fazem muito, muito sentido, né, naquilo que a gente vive hoje, né. É. Boa, obrigado, Célia, pelo Eu que papo. agradeço. Foi ótimo, com certeza vai ser útil aí para muita gente, para pediatras, para mães, pais, crianças, outros profissionais. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau.